Amém, meus irmãos, graças a Deus. As crianças já desceram, os adolescentes. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Vou chamar aqui o pastor Armando Zara para estar ministrando sobre nós essa noite. Abra o seu coração, deixe Deus falar com você, tá bom? Irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus, amém? Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, palavra pastoral. Na noite de hoje, ela vai ser lida aí no Evangelho de João, capítulo 16. E eu posso pedir uma gentileza para você? Eu sei que você já se acomodou. Às vezes a gente lê sentado, às vezes não, mas eu gostaria de ler de pé. Pode ser? Por favor, você pode se colocar de pé? Eu sei que pode, que não tem nenhum problema. Por favor, eu quero ler e orar. Não me pergunta assim por quê, mas às vezes a gente faz assim, às vezes não, né? Não tem. Mas hoje eu gostaria de fazer assim, por favor. Peço a sua compreensão. A palavra pastoral está em João capítulo 16, somente um versículo. O versículo 33, que diz assim: palavras de Jesus Cristo, disse o Senhor: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero ler de novo. Aleluia. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, disse ele: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Feche os seus olhos. Pai querido e Deus amado, nós glorificamos ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá agora de ouvir a Tua palavra, de ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Que o Senhor ministre em nós, ó Pai, segundo a necessidade dos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo esteja esquadrinhando mente e corações nesta noite, falando, ó Pai, através do Espírito no coração de cada um, na alma de cada um, ó Pai. Se houver necessidade de nos exortar, que assim seja feito, de nos animar, que assim seja feito, ó Pai. Que não eu fale, mas que o Teu Espírito fale nesta noite, que o Teu nome venha ser glorificado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se sentar, se acomode, tome o seu lugar, por favor. Irmãos, o texto de João capítulo 16, versículo 33, é um texto bastante claro, né? É um texto que não requer muito conhecimento, muito estudo para poder entender o que está escrito aí. Qualquer um de nós, ao lermos este texto, foi assim que aconteceu agora há pouco, quando nós acabamos a leitura, de entender, nós glorificamos ao Senhor por esse texto, por essa palavra, por essa frase dita por Jesus. Mas eu ainda assim, eu busquei outras duas versões bíblicas mais atuais que eu achei interessante e eu queria ler para vocês. Por exemplo, a Bíblia Viva, ela traz esse versículo dizendo assim: na terra vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenha ânimo. A Bíblia King James, que foi escrita lá no século 17 por autorização do rei James, um rei inglês, da igreja anglicana, uma Bíblia famosa, uma Bíblia conhecida, ela traz esse versículo com a seguinte inscrição: no mundo tereis aflições, mas tende fé e coragem. É muito semelhante os textos ao que nós acabamos de ler, a Bíblia, que tradicionalmente nós estamos acostumados a ler, e cuja qual inclusive eu tenho, desde que eu me converti, tenho lido. Irmãos, o Evangelho de João, ele, diferentemente do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, em João, Jesus Cristo é apresentado como Filho de Deus, o próprio Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O livro de João, diferente do livro de Mateus, Marcos e Lucas, que foi escrito para os judeus, romanos e gregos, respectivamente, João foi escrito para a igreja de Cristo.
Aí no Evangelho de João, você que às vezes fala assim, eu sei que Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida, mas aonde está escrito isso? Em João. É no Evangelho de João que Jesus se fez, ou fez a autorrevelação da sua divindade. É lá que nós encontramos as palavras de Jesus Cristo, dizendo que não somente Ele era o pão da vida, mas que Ele também é a luz do mundo, que Ele é a porta, que Ele é o bom pastor. É no Evangelho de João que Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. São textos conhecidos por todos nós, textos de bastante conhecimento por todo cristão. É no Evangelho de João, porque é ali que ele faz a autorrevelação do Deus, do homem, do Deus que se encarnou no homem, que encarnou no homem e veio à terra. Talvez o resumo desta revelação de Jesus Cristo a respeito da sua divindade é quando ele diz assim que antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus. É no Evangelho de João. É ali que ele se autorrevela como Deus. Jesus Cristo se revelando como Deus aos homens. Eu digo isso para dar mais importância no versículo 33, quando ele disse, tenho-vos dito isto, para que em mim, disse Jesus, tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Enquanto esteve nesta terra como homem, como eu, como você, vivendo, passando pelas mesmas lutas, dificuldades, pelos mesmos problemas, por todas as aflições que um ser humano ou que o ser humano passa, ele também passou. O capítulo 16, esse que nós acabamos de ler aqui, antes mesmo de entrarmos no versículo 33, eu quero contextualizar o capítulo 16 para você. E no capítulo 16, Jesus nos ensina a orar em seu nome. Sabe quando você ora? Como aqui nós fizemos várias orações aqui, você na sua casa, no seu lar, no culto, você ora ao Senhor e você fala assim, Senhor, abençoa o meu filho, abençoe a minha casa, abra as portas do emprego. Quando você faz as suas súplicas ao Senhor e você pede para que Deus te abençoe, normalmente ao encerrar a sua oração você diz assim, em nome de Jesus. Por quê? Porque o Senhor nos ensinou a orarmos em nome dele, em nome de Jesus. E foi aqui no capítulo 16 que Jesus ensina exatamente a orar no seu nome. Ele começa a historinha dizendo mais ou menos assim, ele chega aos discípulos e fala para os discípulos que ele ia para o céu, que ele voltaria para o Pai, que o ministério dele estava se encerrando. Os discípulos ficaram tristes ao ouvir isso. Poxa, Jesus vai embora, Jesus vai subir aos céus. E aí então Jesus começa dizendo assim para eles, calma, tenha calma, olha, presta atenção no que eu vou dizer, é como a mulher que vai dar à luz, no momento em que ela vai dar à luz, ela se entristece, quando é chegado essa hora, mas depois que ela deu à luz, ela já não se lembra mais da aflição que ela passou, pelo prazer de ter em suas mãos o seu filho, pelo prazer de ter nascido o seu filho. É claro que a gente precisa entender esse texto e esse exemplo que Jesus diz sobre a mulher dar à luz, não nos dias de hoje, onde a gente tem todo o apoio psicológico, a medicina e tantos outros apoios à mulher para dar à luz. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Você imagina como a mulher dava à luz há 2000 anos atrás? Então, foi naquele contexto que foi escrito. Então Jesus usa este exemplo dizendo, calma, assim como a mulher que vai dar à luz se entristece porque é chegada a sua hora, depois ela já não se lembra mais desta aflição, pelo prazer de ter em seus braços o filho que acabou de nascer. Aí Jesus diz assim para os discípulos, hoje vocês estão tristes, mas em breve eu os verei de volta. E o coração de vocês se alegrará de tal forma que ninguém mais vai tirar essa alegria de vocês. Por isso, Jesus acrescenta, tudo que pedires em meu nome, eu os farei. É aí que a gente aprendeu, é a partir daí que a gente ora. Dentre outros textos, claro, a gente não está falando de teologia, de estudo, mas é a partir daí que a gente ora em nome de Jesus. E o versículo 33, ele finaliza dizendo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse texto, irmãos, nós temos um fato incontestável.
Certamente a maioria de nós já passou por isso. Eu acredito até que alguns nos dias de hoje, atualmente, esteja passando. Mas, com certeza, todos nós passaremos por momentos de aflição. Fato, o Senhor não esconde. No mundo teremos aflições. Essa palavra aflição, ela deriva de uma palavra grega chamada thlipsis, que significa que todo tipo de angústia. Essa aflição, ela vem desse sentido, dessa palavra grega, que nós passaremos por. Ela engloba todo tipo de angústia, agonia, adversidade, sofrimento. Essa ideia dessa palavra thlipsis no grego, ela é tirada, irmãos, dos trabalhadores nas lavouras, do lavrador, daqueles que trabalhavam moendo uva ou moendo azeitona, para tirar o suco da uva ou tirar o azeite da azeitona. Então, quando ele usa a palavra no mundo tereis aflições, no mundo você vai ser moído, esmagado. A tribulação, a luta, a adversidade, a agonia, o sofrimento, é daí que é tirado essa palavra aflição. Muitas vezes nós passamos nos nossos dia a dia, na nossa vida, por tribulações de tal forma, por lutas, por dificuldade, por aflições, por problemas, que parece que nós somos esmagados. Mói o nosso coração, mói a nossa alma, a gente começa a não ter forças, parece que a nossa fé diminui, a nossa alegria vai embora, parece que a gente não tem mais esperança, nós ficamos aflitos. O Senhor Jesus disse isso. Ele disse que a gente passaria por situações como essa. É fato, não tem como negar, irmãos. A Bíblia não engana, a Bíblia ela não passa um pano de fundo para esconder, ela é verdadeira. Nós estamos no mundo e fato nós passaremos por aflições. Como eu disse, nós já passamos algumas, certamente todos aqui já passaram por lutas, por problemas, por angústias, por dificuldades. Quantas vezes você passou por luta tão grande na sua vida, que você sentiu exatamente como esses trabalhadores aqui que moíam a uva ou que moíam a azeitona, você se sentiu esmagado, sem forças, sem saber exatamente o que fazer. Talvez nós tenhamos aqui hoje pessoas passando por situações como essa, e como eu disse que é um fato, a Bíblia não engana, passaremos no futuro. Quem sabe o Senhor, por misericórdia, não permita, mas não é certo, porque Ele disse: no mundo tereis aflição. Eu fiquei meditando hoje um pouquinho, e uma das causas, irmãos, que traz grande aflição aos nossos corações, ela se chama ansiedade. Se tem algo mais inútil na vida, isso se chama ansiedade. Não serve para nada de bom, não ajuda em nada, absolutamente nada. Tanto que Jesus Cristo disse em Mateus 6,27: quem de vós, por mais ansioso que esteja, poderá acrescentar um côvado em sua vida? Ou seja, 1 metro a mais, ou seja, um dia a mais na sua vida. Quem poderá resolver os seus problemas? Quem poderá achar uma solução? Por mais ansioso que esteja, ninguém. Ao contrário, a ansiedade, irmãos, ela só piora, ela faz a gente sofrer por antecedência. A ansiedade, ela prejudica o nosso sistema cardíaco, a pressão sobe e a gente não sabe por quê, né? Por que a pressão subiu? Ansiedade. A gente começa a ter problema digestivo, dores de estômagos. Por quê? Ansiedade. Vivemos ansiosos com o que pode acontecer amanhã, ou com um problema, com um resultado. A ansiedade gera problema mental, problema no nosso cérebro, no nosso raciocínio. A ansiedade, irmãos, ela atrapalha a nossa capacidade de raciocinar, de pensar. Ficamos ansiosos com o que pode acontecer e não raciocinamos de forma correta de como devemos agir, ou o que devemos fazer, ou qual a solução. Concentramos-nos muito mais no problema, na dificuldade, que às vezes nem sequer existe, mas às vezes é rumores, às vezes falaram, às vezes você vai ao médico, o médico faz um exame, ou melhor, você olha o exame, nem levou no médico e fala: vou morrer, eu li aqui, vou morrer. Eu conheço um amigo que ele aposentou, trabalhava comigo, ele saiu, e ele fazia isso, aí ele lia, entrava na internet e lia.
entrava no Dr. Google, né? E lia tudo sobre a doença. Interessante que toda doença tem os prós, tem os contras, tem os níveis, né? Se você tiver nesse grau de doença, isso aqui é um remedinho, alguma coisa simples, você resolve. E também toda doença tem um ponto máximo dela, o ponto mais crítico dela, que se você realmente não se cuidar e chegar lá, aquilo pode gerar uma outra doença que pode te levar a óbito. Ele só falava da possibilidade dele morrer. Ele nem havia levado o exame ao médico ainda, para o médico avaliar. E ele falava, olha, eu não sei não, eu acho que eu não duro muito. Aí você ia almoçar no outro dia com ele e falou, não, mas eu já vi que para isso aí o bom é comer berinjela em jejum, com vinagre, limão e azeite. Aí você falava assim, mas meu amigo, você nem sabe, você nem levou no médico. Não, mas aí ele ia almoçar e comia berinjela. Ansioso, ansiedade. A ansiedade atrapalha, irmãos, a produtividade. Você não consegue produzir, você não consegue dar o melhor de si naquilo que você está fazendo, seja o que for, seja no trabalho, seja na igreja, seja na tua casa, seja arrumar as tuas coisas, seja um momento de lazer. Você não produz absolutamente nada, porque a ansiedade te prejudica. A ansiedade prejudica o relacionamento pessoal. Você fica ansioso, as pessoas falam com você, você não dá atenção, você não presta atenção no que as pessoas estão dizendo. O pior é quando você não presta atenção quando a tua esposa está dizendo, né? Além de ficar ansioso, não resolver nada, ainda arruma briga em casa, porque a esposa está falando e você não está dando atenção. A ansiedade, irmãos, gera aflição. A ansiedade, irmãos, gera inquietação, e a inquietação cega e não nos deixa ver o cuidado de Deus nas nossas vidas. Nós ficamos inquietos, aflitos, ansiosos, preocupados, e nós não enxergamos o quanto Deus tem feito por nós, ou o que Deus quer fazer por cada um de nós, por causa da ansiedade, da inquietação, da aflição. Eu não sou médico, também não sou personal trainer. Tudo que eu conheço é como você, né? Nessas duas áreas que eu citei, de leitura. Mas eu quero te dizer uma coisa: a palavra de Deus, irmãos, ela traz para nós exercícios de relaxamento. Não, calma. O Salmo 37, eu vou ler para você. O Salmo 37 diz assim, olha: deleita-te, alegra-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. O Salmo 37, ele diz assim, entrega ao Senhor, entrega, tudo Ele fará. O Salmo 37 diz assim, descansa no Senhor e espera nele. Isso são exercícios que faz com que a gente tire da nossa vida a aflição, a angústia, a inquietude, a ansiedade. É exercício que nós temos que praticar, colocar em prática nas nossas vidas e falar: sai a ansiedade da minha vida, sai a inquietação da minha vida, sai problema, sai aflição, sai angústia. Em nome de Jesus eu te repreendo. Eu vou me deleitar no Senhor, vou me alegrar em Deus, porque eu sei que Ele concederá o desejo do meu coração. Isso é exercício de fé. Isso é exercício de fé. Tem um missionário, vocês devem conhecê-lo, eu acredito que alguns irmãos conhecem. Ele chama George Miller. Se você puder ler a biografia dele, eu recomendo, eu aconselho. Esse missionário, ele cuidava de um orfanato com quase 2.000 crianças, irmãos. 2.000 crianças. Por várias noites, ou algumas, né? A biografia dele não cita quantas, mas certamente algumas, lá está escrito. Ele deitou à noite para dormir sem ter nada para dar de comer a essas crianças no dia seguinte. Detalhe, ele não pedia nada a ninguém. Ele pedia a Deus. Ele dobrava o joelho dele e ele falava com Deus. Mas certa vez alguém perguntou assim para ele: e você conseguiu dormir? Ele respondeu: sim, todas as vezes. Aí alguém quis saber para ele qual era o segredo da fé dele. Ele pegou a Bíblia assim
disse assim: eu tenho lido este livro inteiro 100 vezes. Eu conheço este livro e mais, eu conheço o Deus deste livro. Aleluia! Eu não sei se foi o teu caso nesta noite, mas quando eu citei o Salmo 37 e falei: deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor, pode ser que no teu coração, na tua mente, passou ainda que bem fininho, bem pouquinho assim: eu já conheço esse texto, eu já sei essa passagem. Você não trouxe nada de novo para a minha vida. É verdade, eu quero te dizer nesta noite: você conhece esta palavra, mas talvez você não conhece o Deus desta palavra. Nós precisamos conhecer o Deus desta palavra, irmãos. Ao ler a palavra do Senhor, nós não podemos simplesmente ler esta Bíblia como mais um livro. Nós não podemos ler esta palavra do Senhor como mais algumas histórias que nós conhecemos ou aprendemos. Nós precisamos colocar esta palavra em prática. Nós precisamos exercitar o que está escrito nesta palavra. Se a palavra de Deus no Salmo 37 diz: deleita-te no Senhor, alegra-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração, diz isso para a sua aflição, diz isso para o seu problema, diz isso para a luta que você está enfrentando. Se a palavra de Deus diz: entrega ao Senhor e tudo Ele fará, descansa no Senhor e espera nele, diz isso para a tua luta, para a tua aflição. Confia no Senhor, acredita que Deus é capaz de realizar na sua vida. O texto que nós lemos diz, né? Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Aí o Senhor Jesus diz: mas tende bom ânimo. Glória a Deus. Tremendo, irmãos, tremendo. Glória a Jesus. Mas vem comigo aqui, ó, raciocina aqui comigo. Eu acabei de falar que a aflição do grego, ela foi tirada, a palavra no grego, ela deriva dos trabalhadores que trabalham na lavoura, de moer a uva, de moer a azeitona para tirar o azeite. E a aflição é no sentido de moer a nossa mente, o nosso coração, de fazer com que a gente fique realmente moído, esmagado, que a gente fique triste, sem forças. Aí o Senhor Jesus vem e diz assim: tende bom ânimo. Parece incoerente? Pensa comigo, não parece incoerente isso? Como ter bom ânimo se eu estou sendo moído, esmagado, sofrendo? A luta é grande, a angústia é grande, parece que todas as circunstâncias é contra aquilo que eu confio, aquilo que eu esperava. Como eu vou ter bom ânimo? Não se assuste com o que eu vou dizer. Os teólogos, né, os professores, não se assuste com o que eu vou dizer. Também não estou pedindo para você deixar a racionalidade de lado. Mas, irmãos, nem toda instrução bíblica é perfeitamente racional. Não se assuste com isso, você vai entender. Repito, nem toda instrução bíblica é perfeitamente racional. Quer ver? Eu vou mostrar isso na palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, o Senhor Jesus estava no lago de Genezaré. E Ele chama os discípulos e diz assim aos discípulos: vamos, entrem no barco, vamos a mar alto. Chegando no mar alto, Jesus diz assim para eles: lance a rede. Pedro, irmãos, Pedro havia acabado de pescar, ele tinha acabado de vir do mar, ele tinha acabado de passar a noite no mar, não pescou nada, era homem talhado na arte de pescar, ele sabia o que era pesca, ele sabia o momento de jogar a rede, ele sabia lá se poderia jogar, se era hora de pescar, se ia pescar ou se não ia pescar. Pedro disse para o Senhor: mestre, nada pegamos, passamos a noite e nada conseguimos pescar. Não parece incoerente isso? Você passou a noite inteira, não pegou nada, absolutamente nada. Jesus manda você em alto mar e fala assim: lança a rede. Eles lançaram a rede, mas pescaram muito, muito, muito. A rede veio cheia, a rede veio abastada, irmãos. Pedro, que já tinha visto Jesus Cristo curar enfermos, Jesus Cristo expulsar demônios, se preocupa agora, ou melhor, se impressiona agora, porque Jesus Cristo havia se preocupado
preocupado com a rotina deles, com o dia a dia deles, com a vida deles. Eu quero dizer isso, uma coisa aqui para você, meu irmão. Não pense que o Senhor só se preocupa com a sua salvação. Ele se preocupa sim com isso, tanto que Ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia para te salvar, para me salvar. Ele se entregou naquela cruz, lugar que era meu e seu, para nos dar a salvação. Mas Ele se preocupa além disso. Ele se preocupa com o nosso dia a dia. Ele se preocupa com o nosso levantar, com o nosso deitar, com o nosso trabalho, com os afazeres do nosso dia a dia, seja dentro de casa, seja dentro do trabalho. Ele se preocupa com detalhes das nossas vidas. E eu quero te dizer uma coisa: passagens bíblicas, quando eu disse que nem toda instrução bíblica é perfeitamente racional, há passagens bíblicas como essa, irmãos. Essa é uma delas. Quando o Senhor Jesus Cristo diz para você assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele está querendo dizer assim para você: não importa se você está na luta, não importa se você está no deserto, não importa se as coisas estão difíceis, se você está sendo moído, afligido, tem de bom ânimo, ou seja, tenha fé. Há passagens bíblicas que não é para se explicar racionalmente, é para ter fé. Se você não olhar com os olhos da fé, se você não enxergar com os olhos da fé, você não vai entender. E essas duas aqui é uma. Tanto a passagem lá no lago, quando Jesus Cristo disse: lança a rede, como esta passagem que Jesus Cristo diz: no mundo tereis aflições, será moído, será esmagado. Há momentos que você vai passar por angústias, por tristezas, mas tende bom ânimo. O Senhor está falando: tenha fé. Pela fé acredite, pela fé tenha bom ânimo, pela fé não desanima, pela fé confie no Senhor. Glória a Jesus. A palavra de Deus, ela nos mostra, irmãos, no livro de Neemias, uma história fantástica, né? Neemias, o povo de Israel que estava com ele estava passando por lutas, por dificuldades. Eles não conseguiam dormir, eles não tinham paz. Os muros da cidade estavam em ruínas. À noite, assaltantes vinham das províncias vizinhas, atacavam e saqueavam o povo de Israel. Era uma ansiedade, era um medo. Eles estavam totalmente desanimados. Deus dá uma visão a Neemias. Deus manda Neemias reconstruir os muros. E eles começam a reconstruir. Quando chega na metade dos muros, começaram a sentir assim o cheirinho de vitória, né? Conseguiremos. Nós já estamos na metade do muro. Primeiro, cuidado com os projetos da sua vida que estão pela metade. Cuidado com os planos da sua vida que estão pela metade. A metade é o ponto mais perigoso, porque você não sabe se vai terminar ou se você vai voltar para trás. É aquela velha historinha do copo, né? O copo que tem água pela metade, ele está quase cheio, mas também está quase vazio. Cuidado com a metade. Quando eles estavam construindo o muro pela metade, começou a haver rumores. Começaram a correr boatos de que os saqueadores viriam e iriam destruir os muros que estavam pela metade. Eles começaram a ficar aflitos, desesperados, preocupados, com medo. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado com rumores, com boatos. Eu falei uma vez aqui, eu repito, parece que no Brasil a onda de boatos, de rumores, ela é, a indústria do boato, ela é muito grande, ela é muito forte. É mais fácil nós acreditarmos num boato do que uma notícia real e verdadeira. Há alguns anos atrás, eu me lembro, numa segunda-feira disseram que o PCC ia tocar o horror em São Paulo, ia acabar com tudo, ia bater, ia prender, ia invadir casas, comércios. Todo mundo fechou as portas. Comércio em São Paulo, isso não foi na zona, lá no fundão da Zona Norte, da Zona Sul, não, foi em São Paulo. E eu me lembro que eu estava trabalhando na empresa, liberou os empregados mais cedo, meia hora mais cedo, foi todo mundo embora para casa. Não sei se vocês se recordam disso. Eu morava no Jaraguá, era uma casa com condomínio. Eu entrei no condomínio, guardei o carro na garagem e ainda tinha um portão. É o portão automático lá dentro do condomínio. Eu só apertava o botãozinho e o portão abaixava. Naquele dia eu abaixei o portão, fui lá, coloquei o cadeado de um lado, o cadeado do outro, tranquei a porta, tranquei a janela, tranquei tudo e falei: bom, Senhor, confio no Senhor. Boato, não aconteceu nada. Era verdade que o PCC estava agindo sim, mas não aconteceu nada.
Ultimamente, o que eu tenho recebido, irmãos, de WhatsApp, falando da febre amarela, e o pior, alguns desses WhatsApps é antigo, não é de agora não, é antigo, mas toca o horror. Fica todo mundo desesperado, todo mundo correndo para os postos de saúde, todo mundo querendo ser vacinado. Aí vem e fecha o Parque Anhanguera. Pronto. O pastor Roberto está nem caminhando mais. Vai engordar desse jeito, né, pastor? Eu também, pastor, parei de caminhar, mas já faz tempo, né? Agora não. Pronto. Irmãos, eu assisti recentemente uma notícia. É verdade o caso da febre amarela? É verdade. Ninguém está enganando, eu não estou aqui falando diferente não. Mas a situação não está como estão querendo dizer. Há necessidade de se vacinar? Sim, há necessidade. Quem já foi, quem vacinou, não está errado. Está correto. Mas não é do jeito que estão falando. Tem gente vindo da Zona Sul de São Paulo para se vacinar aqui. Mas o governo está explicando lá, nem chegou ainda. Tem gente, irmão, batendo com pau em macaco. Os macaquinhos não têm culpa. Os macaquinhos não são os responsáveis por isso, são os mosquitos. Você percebe que falta instrução, falta sabedoria, falta entendimento? Volto a dizer, eu não estou dizendo aqui que não precisa se vacinar. Sim, precisa, é necessário. Mas calma, não precisa correr para o posto amanhã. Você pode ir a semana que vem, a coisa está sob controle. E claro, obviamente, acompanhar o noticiário em uma imprensa séria, que traz a notícia séria, para você se programar. Mas o que eu quero dizer aqui, vocês perceberam que cria-se um tumulto por causa de quê? Rumores, boatos. Não foi diferente lá com Neemias. Houve rumores de que os saqueadores estavam voltando, os saqueadores estavam vindo, eles começaram a ficar com medo. O que eles fizeram? A palavra de Deus diz, irmãos, que eles clamaram ao Senhor. A primeira coisa que eles fizeram, vamos orar, vamos buscar a direção de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, quando você ouvir algum rumor na sua vida, quando parecer que a notícia ruim está chegando, quando vier a luta, a dificuldade, a aflição, por favor, irmãos, ore. Dobra o joelho e fala com Deus. Busca a direção do Senhor. Depois que você orou, depois que você falou com Deus, faça algo. Haja, mas não inverta. Tem muita gente que inverte na hora da luta, na hora do problema, da dificuldade. O que ele faz? Ele começa a agir, ele busca um, ele busca outro, ele conta para um, ele busca o patrão, ele fala para um amigo, me ajuda, eu estou passando por... Mas ele não ora. E aí só depois, quando ele vê que nada deu jeito, ele fala assim, agora só nos resta orar. Não, irmãos, é o contrário. É o contrário, ora primeiro, busca a direção do Senhor, fale com Deus. Eu acabei de contar para você a história de George Miller. Ele orava, ele buscava ao Senhor, ele confiava em Deus e deixava que o Senhor agisse em favor dele. Não inverta isso. Ao passar por luta, ao passar por dificuldade, ao passar por aflição, busque ao Senhor, ore, coloque na mão de Deus. Neemias, depois que eles oraram, Neemias disse assim ao povo, não temas, o Senhor é grande e terrível. Pelejai por vossos irmãos, pelejai por vossas filhas, por vossos filhos, pelejai por vossas mulheres, pelejai por vossas casas. Não se entregue, irmão, não se entregue. Lute, batalhe, ore pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido, pela sua casa. Não se entregue, continue orando. Tem uma outra passagem na Bíblia, tremenda, fantástica, e eu quero ler com vocês essa. Ela está em 2 Crônicas. Você pode abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 32. Nessa passagem, o rei Senaqueribe, rei da Síria, ameaça invadir Judá. 2 Crônicas, capítulo 32. Oi. Gia, cuida aí pra mim, Gia.
2 Crônicas, capítulo 32, o rei Senaqueribe, irmãos, ele é rei da Síria, ele ameaça invadir Judá. E ele usava uma estratégia de guerra em todas as invasões que ele fazia. O que ele costumava fazer? Ele tinha o costume de sitiar a cidade, em volta da cidade. Ele costumava cortar a comunicação daquela cidade, ou seja, as estradas, para que aquela cidade não tivesse acesso aos suprimentos, água e comida. E depois que ele tinha feito tudo isso, ele pegava e invadia a cidade. Veja o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 32, diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muitos povos se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria se achariam tantas águas? E ele se fortificou, e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Esse texto é tremendo. Depois fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Leia na sua casa o que aconteceu aqui em 2 Crônicas 32. Se você ler agora, eu vou chamar a sua atenção aqui. Estou brincando, não vou não. Mas leia em casa. Irmãos, tremendo, tremendo o que Deus fez aqui. Porque há um maior conosco do que com ele. Com eles está o braço da carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear a nossa guerra. Quando eu falei de Neemias que nós devemos parar de agir, e a primeira coisa que nós devemos fazer no meio do problema, da aflição, da luta, da dificuldade, é primeiro de tudo orar. Está aqui o exemplo, irmãos. Deixa Deus guerrear a sua guerra. Deixa o Senhor lutar por você. Deixa o Senhor batalhar por você. Quando nós olhamos, irmãos, os nossos problemas com fé, nós vamos ver que perante Deus eles não são nada, absolutamente nada. Eles são insignificantes. Nós cantamos aqui: uma nova história Deus tem para mim. Talvez você não esteja enxergando que a luta, a dificuldade que você está passando é uma nova história que Deus estará construindo na sua vida no amanhã. Às vezes você está lamentando, achando ruim. Confia no Senhor, deixa o Senhor guerrear esta guerra por você. Eu tenho certeza que, assim como Ezequias, você jamais vai enfrentar um exército. Ah, meu irmão, mas confia no Senhor, creia. Creia que as batalhas da sua vida podem ser vencidas por meio da fé. Podem ser vencidas tendo bom ânimo. Por isso que você precisa ter bom ânimo, não desanimar. O texto diz, e nós vamos para a parte final do texto, né? De João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse o Senhor, eu venci o mundo. Quando o Senhor diz que venceu o mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra venci também deriva de uma palavra grega chamada nikao, irmãos, que significa vitorioso, prevalecer. Significa conquistar. Interessante que eu falei 3 passagens do texto. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, e eu venci o mundo. Mas eu ainda não citei o início do versículo, bem no comecinho, em que Jesus diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. O Senhor começa o texto dizendo isso.
A vitória, irmãos, a vitória de Cristo, porque Ele disse, eu venci o mundo. A vitória de Cristo nos assegura essa paz. A vitória do Senhor nos traz essa paz. E essa paz, ela não depende de circunstâncias. A paz que provém de Cristo não depende se as coisas estão certas nas nossas vidas, tudo arrumadinho, tudo dentro dos conformes ou não. A paz com Cristo não depende se hoje eu estou passando por aflição e amanhã não. A paz com Cristo não depende se hoje eu estou com luta e amanhã não. Quando nós temos a paz de Cristo, nós temos a paz dele em todo tempo. E esta paz nós só conseguimos através da relação que nós temos com o Senhor. O nosso Senhor Jesus disse, em mim tenham paz. Eu não saberia aqui, meu irmão, minha irmã, explicar para você a respeito de aflição, a respeito das lutas que você passa. Talvez se eu fosse ouvir todos vocês, ou cada um de nós fosse contar um para o outro a luta, a dificuldade, o problema, talvez muitas nós não saberíamos explicar, nós não saberíamos dizer o porquê daquilo, qual a razão, qual a origem, por que você tem que passar por isso e o outro não. Nós aqui iríamos falar, e nós não chegaríamos a lugar nenhum tentando explicar. Eu só sei de uma coisa, irmãos, muitas das nossas lutas, muitas das nossas aflições, somos nós mesmos que arrumamos. Somos nós mesmos que provocamos numa atitude errada. Quando o crente não casa com o não crente, e aquele não crente é não crente pro resto da vida, vai ter problema dentro de casa. E aí, não adianta reclamar. Arrumou, buscou, foi ele que provocou. Tem outras aflições, outras lutas que são do dia a dia. Outras tristezas, outras angústias que são do dia a dia. É como a palavra do Senhor diz, o dia mau e o dia bom. Hoje, no finalzinho da manhã, começo da tarde, estava lá ainda meditando na palavra, separando, pedindo a direção do Senhor, orando, eu recebi a notícia, o falecimento da uma tia da Rosana, da minha esposa. O irmão dela veio a falecer, uma tia muito querida da gente, mora com eles, mora na casa delas, ele veio a falecer agora, hoje à tarde, o enterro foi às 5 horas, estávamos lá à tarde no velório. Demos uma palavra, fizemos uma oração pelos presentes. Como explicar? Acontece. Pode acontecer com qualquer um, em todo instante, em todo momento. Mas eu quero te chamar a atenção para um contraste. Um contraste muito grande que existe neste texto que nós acabamos de ler. Jesus Cristo diz assim, em mim tereis paz. No mundo, aflição. Santo Deus. Às vezes, irmãos, nós estamos na igreja, conhecemos ao Senhor e até estamos com Cristo, mas agimos como se estivéssemos no mundo, porque olhamos para a aflição, olhamos para a angústia, olhamos para o problema, não olhamos para o Senhor, não olhamos para a paz que Ele proporciona aos nossos corações. Quando nós falamos de orar primeiro, antes de fazer alguma coisa, é para que você, ainda que você terminou de orar, levantou os teus joelhos e deu o primeiro passo para a sua vida normal, você vai falar assim, o problema ainda existe, sim, mas você vai ter paz, você vai levantar com a paz no coração, sabendo que você colocou na mão do Senhor, sabendo que você confia em Deus e não em qualquer um. Final do capítulo 16, olha que interessante, irmãos, presta atenção, para a gente já ir para o finalmente. No final do capítulo 16, o Senhor Jesus diz no versículo que nós lemos, eu venci o mundo. No 18, ele vai para a cruz. No 18, ele sofre aflição, angústia, dor. No 18, ele é maltratado, ele foi chicoteado. No 18, ele é pregado na cruz. No 18, ele morre. No 16, Jesus Cristo nos ensina a orar. Jesus Cristo diz assim, tudo o que pedires em meu nome eu vos farei. Aí no último versículo do capítulo 16, Jesus Cristo diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E no 18, ele morre na cruz do Calvário. Sabe por que ele falou que eu venci o mundo? Porque ele sabia, irmãos, que a vitória seria certa. Ele sabia que ele seria assim humilhado, chicoteado, pregado na cruz, que ele iria morrer. Mas ele sabia que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E ele venceria a morte, ele venceria o diabo, ele venceria este mundo. E ele estaria sentado à destra do Pai. Ele sabia, por isso que ele começou dizendo para os discípulos,
eu voltarei ao Pai. Estava consumado, estava prestes a ser consumado, a obra dele havia terminado. Ele diz isso, e sabe o que me chama a atenção? Sabe o que eu fiquei mais maravilhado nesses textos, irmãos? É que se no 16 ele fez isso, no 18 ele foi para a cruz e morreu, no 17 ele ora por mim e por você. O capítulo 17 é considerado o capítulo da oração, a oração sacerdotal. Jesus Cristo ora por ele, Jesus Cristo ora pelos discípulos e Jesus Cristo ora pela igreja dele. E aí ele ora assim, irmãos: Pai, eu rogo por eles, pela igreja, por mim e por você. Pai, guarde eles, não tire eles do mundo, mas livra, Senhor, do mal. O Senhor orando por cada um de nós. Havia a necessidade de nós passarmos por esta terra, mas o Senhor está conosco. Ele orou para o Senhor estar conosco. Nesta oração Jesus Cristo também ora, irmãos, por unidade, união. Ele diz assim: Pai, assim como nós somos um, Pai, Filho e Espírito Santo, que eles sejam um conosco. O Senhor fala para nós sermos unidos numa única só unidade. Por quê? Para que nós possamos nos ajudar, irmãos, em nossas fraquezas. Para que eu possa ajudar você, você possa me ajudar. Para que nós possamos orar um pelos outros. Para que nós possamos ser um na causa de Cristo. Eu tenho meus pensamentos, minhas convicções políticas, meus gostos. Eu gosto mais do amarelo, você gosta mais do vermelho, mas nada disso pode estar superior à igreja de Cristo, à vontade da palavra do Senhor, à unidade cristã em nossas vidas. Na quinta-feira passada, nós estamos vindo aqui à frente e ungindo os irmãos. E o pastor fala para toda a igreja: se você tiver necessidade de orar, de algum pedido de oração, se você quiser que os pastores na hora da unção orem por alguma coisa na sua vida, peça para os pastores para que eles orem. E aí muitos irmãos vêm à frente na hora da unção e eles pedem oração por ele, pela vida particular, pessoal, pela vida sentimental, pela vida financeira, por saúde, por cura, pelos filhos. E não tem nada de errado nisso, irmãos. É exatamente para isso que nós estamos aqui à frente, que o pastor orienta a igreja. Mas quinta-feira passada, meu coração, eu chorei na presença de Deus, irmãos. Eu chorei aqui diante do Senhor, porque veio uma irmã aqui pedir oração. E o que eu achei lindo, o que eu achei maravilhoso, eu conheço essa irmã, vocês conhecem, eu não vou dizer o nome, e eu sei que ela tem problema dentro do lar da casa dela, eu sei que ela tem problema de saúde, nós muitas vezes oramos por ela, eu sei que ela tem os filhos dentro da casa dela, que ela ama demais, ela ama muito, e certamente ela poderia vir aqui e pedir oração para um desses filhos. Ela veio aqui e falou assim para mim: Pastor Zara, eu quero que o senhor ore por aquela família. Ela apresentou a família cuja qual nós conhecemos. E eu me alegrei, irmãos, e chorei no Espírito, chorei no Senhor, me emocionei diante de Deus. Sabe por quê? Ela abriu mão de todos os problemas dela. É como se ela pegasse todos os problemas dela, colocasse numa caixinha e falasse assim: fica aqui, deixa aqui. Hoje eu estou preocupado com aquela família, é uma outra família aqui da nossa igreja. É para eles que eu quero oração, é por eles que eu quero oração. Eu quero que o Senhor visite aquela casa, aquele lar. Irmãos, isso é unidade, isso é união. É isso que nós precisamos fazer. Você sabe que Jesus Cristo, por muitas e muitas vezes, Ele reanimou, irmãos. Ele reanimou as pessoas. Por isso, nesta noite, quando eu digo a palavra de Deus, tem de bom ânimo, você não pode sair daqui com o ânimo lá embaixo. Você não pode sair daqui choramingando, reclamando, achando que o teu problema não tem solução. Jesus Cristo chegou ao paralítico de Cafarnaum e disse: tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Jesus Cristo chegou para a mulher do fluxo de sangue e disse: tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Jesus Cristo chegou diante dos discípulos no mar da Galileia, no meio das tempestades, e disse para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não temas, disse Jesus. Quando Paulo estava preso, irmãos, em Jerusalém, a palavra de Deus diz lá no livro de Atos que o Senhor se colocou ao lado dele e disse assim para ele: coragem, como testificaste de mim em Jerusalém, importa que testifique de mim em Roma. Planos, irmãos, o Senhor tem planos para a sua vida.
Deus tem planos para a sua vida. A sua luta não é para te fazer chorar. O teu problema, a tua angústia, a tua aflição não é para te fazer desanimar. Ao contrário, o Senhor tem planos na sua vida. Quinta-feira passada, quando o pastor Waliston pregou aqui, que foi uma bênção, como tem sido todas as quintas-feiras, tem sido tremendo. Deus tem falado grandiosamente aos nossos corações. Muitas coisas na mensagem dele, na pregação dele, me chamou a atenção. Deus falou muito comigo, mas uma eu gravei e eu quero falar para você, talvez você vai lembrar. Ele disse assim, irmãos, que muitas vezes diante da luta, claro, ele falou no modo dele, eu vou falar no meu. Muitas vezes diante da luta, diante da dificuldade, nós reclamamos, nós dissemos para o Senhor que não chega a hora, não chega a hora. Para nós nunca chega a hora, mas para Deus não é a hora. Para Deus é o agir. Nós não enxergamos, mas Deus está agindo neste momento também em nossas vidas. Por isso, na noite de hoje, tende bom ânimo. Eu quero encerrar. E muitas vezes quando eu encerro a palavra de Deus, às vezes quando nós estamos preparando a mensagem, o Senhor fala claramente a respeito disso. Muitas vezes eu me lembro, quando eu estou encerrando, de uma ilustração que eu li, de uma passagem bíblica que eu li, de uma história bíblica, ou de um conto, de algo que vai sintetizar a palavra de Deus de uma forma clara, de uma forma em que ninguém vai ter dúvida em relação àquilo que foi pregado. E aí hoje eu fiquei meditando nisso, pensando nisso. O que eu vou falar, Senhor? Uma frase de efeito? Não. Versículos, eu vou procurar outros versículos que contextualizam tudo o que o Senhor falou hoje e eu vou citar aquele versículo. Não. Eu só cheguei a uma conclusão, irmãos, para encerrar a palavra de hoje. Usar as palavras de Jesus Cristo, quando Ele diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, disse Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, diz o Senhor, eu venci o mundo. Você pode glorificar o Senhor? Glorifique o Senhor. Aplauda o nome do nosso Senhor e Salvador. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o Senhor na vida de cada um neste lugar, Senhor. Cuida de cada um que está aqui, ó Pai. Cuida de cada vida, Senhor. Cuida daqueles que estão em desespero. Cuida daqueles que passaram por aflições, daqueles que estão passando, ó Pai. Se coloque de pé, por gentileza. Eu quero orar sobre esta palavra, amém?